Eu quero hoje compartilhar algo com você. Eu compartilhei com a igreja ali em Londrina na semana passada essa palavra. E Deus colocou essa palavra no meu coração alguns dias atrás. Eu estava olhando algumas coisas que aconteceram ao longo desse ano, no finalzinho do mês de novembro ali. E Deus colocou muito forte no meu coração um devocional ali bem simples sobre gratidão, sobre nós sermos gratos. O Pio ministrou recentemente, no começo de novembro, uma mensagem a respeito de gratidão. Eu tinha ouvido aquela palavra e quando eu comecei no final de novembro, comecinho de dezembro, fazer uma retrospectiva do ano, olhar algumas atividades que eu tinha feito, tanto do ponto de vista de trabalho, da igreja, da família, e eu comecei a olhar algumas coisas a respeito de gratidão. Veio muito forte no meu coração o desejo de compartilhar algo com a igreja, ali em Londrina especificamente, primeiramente, sobre gratidão. E quando conversei aqui com o pastor Marco Aurélio, eu falei, eu vou ministrar essa palavra porque isso é algo que está no meu coração. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3. Eu quero ler 3 versículos aqui. E foi como eu comecei um devocional e com base nisso me chamou a atenção. A palavra de Deus diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que me chamou muito a atenção nesse texto quando eu li, são 3 versículos onde Paulo dá uma série de orientações para a igreja, mas no final dos 3 versículos, dos 3 momentos, é claro que quando Paulo escreveu, ele não escreveu em versículos isso, ele escreveu um texto, mas no final de cada frase, de cada parágrafo que ele estava escrevendo, ele falou, sejam agradecidos, agradeçam, deem graças a Deus em Jesus Cristo. Nos 3 momentos, depois de uma série de orientações, ele fala a respeito de gratidão, ele fala da importância da gratidão, e eu quero colocar para você a gratidão como sendo uma arma que você deve, não é que você pode, que você deve usar. Você pode usar, evidentemente, você tem o direito de escolher usar, mas como cristão, como um filho de Deus, a gratidão tem que fazer parte da sua vida, porque ela é uma arma poderosa. E eu quero compartilhar alguns aspectos da gratidão com você, para que você entenda o poder que existe nesse sentimento, o poder que existe nessa atitude, que é a atitude de agradecer, a atitude de ter um coração grato, a atitude que é de entender o que Deus fez por você, reconhecer o amor dele por você, e aí agradecê-lo. E como isso move o coração de Deus ao seu favor, isso pode mudar situações na sua vida. A gratidão, ela é muito importante, e nós como cristãos devemos entender a gratidão e praticar a gratidão. Como Paulo escreveu aqui, as 3 vezes que ele escreveu, ele fala a respeito da gratidão no final dos versículos. E é interessante porque a palavra que está escrita aqui no original, no grego, não é a mesma palavra. Quando ele fala ali no final do verso 15, e sejam agradecidos, ele está falando uma palavra no grego, que é eucaristo, que quer dizer exatamente agradável, bom, que quer dizer que você agradece por alguém. É como se eu recebesse aqui um presente, Mauro pega o celular dele que está ali na mão dele e fala assim, eu estou te dando ele de presente para você. E eu falo, obrigado, dou um abraço nele, dou um sorriso. É esse sentimento de gratidão por algo que eu recebi. Mas no final do verso 16, quando Paulo está falando ali para os colossenses, para a igreja de Colossos, e ele fala que nós devemos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão nos nossos corações. Ele está usando a palavra charis, C-H-A-R-S,
que tem um significado um pouco diferente. O significado é que há muita alegria no coração de quem está fazendo aquilo. Então Paulo está dizendo assim, para que a igreja cante, louve com alegria. E o texto traduzido, ele fala assim, hinos e cânticos espirituais com gratidão. A gratidão, ela tem uma relação com a alegria, com um comportamento alegre, com um comportamento de quem está feliz. E no final do verso 17, quando Paulo escreve assim, dando por meio dele, por meio de Jesus Cristo, graças a Deus Pai, a palavra é um pouquinho diferente, é eucaristeu. Ela é parecida com a primeira, mas é uma palavra que quer dizer um reconhecimento. Você entender que quem te deu tudo foi Deus. E aí então você, ao reconhecer isso, você agradece. E é isso que eu quero começar a compartilhar com você. Meu primeiro ponto aqui sobre essa mensagem, que é a respeito da gratidão. A gratidão como uma arma nas mãos do cristão. Esse é o tema que eu coloquei nessa mensagem. O primeiro aspecto que eu gostaria de colocar com você é que para você é que a gratidão é um reconhecimento. Você precisa reconhecer para agradecer. Nós só agradecemos quando nós reconhecemos. Se não houver reconhecimento daquilo que acontece em nossas vidas, nós não temos como agradecer. Abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler 2 textos aqui em João, capítulo 1, eu quero ler do 1 ao 5. O texto diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Então, no princípio era Jesus, era aquele que é a palavra, o Logos de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O verso 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Vira um pouquinho para frente, aí algumas páginas para frente. Abre João, capítulo 15. Aqui Jesus, já no meio dos seus discípulos, o verso 5. Ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Esses 2 textos que João escreveu, no primeiro deles, João está relatando a respeito do nascimento de Jesus, e ele está dizendo que no princípio, lá no começo, antes de existir qualquer coisa, antes de existir o universo, os planetas, a terra, a vida na terra, existia o verbo, a palavra, o Logos de Deus. Ele está falando a respeito de Jesus. E quando João fala a respeito disso, ele fala assim, que sem Jesus, sem a palavra de Deus, sem o Logos de Deus, sem o seu Filho, nada do que foi feito teria existido. E aí então, um tempo depois, Jesus está na terra, João é um dos seus discípulos, ele está ali convivendo com Jesus, e ele ouve Jesus numa conversa, e Jesus fala, eu sou a videira, vocês precisam permanecer em mim para terem vida. E Jesus está falando a respeito fazendo essa analogia a respeito da videira e da vida, da seiva, da palavra. E então Jesus declara uma frase, e ele diz assim, sem mim, sem Jesus, nada vocês podem fazer. Quando nós entendemos isso como cristãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, qual é o momento em que você passa a ser cristão? Quando você abre o seu coração, você faz uma oração, você declara a sua fé a Jesus Cristo, você declara, Senhor, eu creio em Ti, eu entrego a minha vida ao Senhor. Nesse momento, você se torna um cristão, um filho de Deus. Você passa a ser herdeiro da justiça. Nesse momento, você passa a ter Jesus Cristo na sua vida. E então, tudo o que você vai fazer a partir desse momento, tem a presença e o poder de Jesus Cristo em sua vida. Então, nesse momento, nesse instante da salvação, você passa a ter a tua vida em comunhão com Ele. Você passa a participar, deixar que Ele participe da sua vida.
das suas decisões, das suas escolhas, do seu dia a dia, do seu deitar, do seu levantar, do seu trabalhar. Ele está ali junto contigo. E Ele pode te ajudar a realizar as coisas. Quando nós entendemos isso como cristãos, alguma coisa muda nas nossas vidas. Eu me converti, eu tinha 18 anos de idade, e eu, por um bom tempo, por uma boa parte da minha vida, eu acabei morando sozinho muito cedo, com 15 anos, e eu tinha uma coisa na minha cabeça de que eu tinha uma força especial que eu podia fazer qualquer coisa. Eu estava longe dos meus pais, eu sobrevivi sozinho, morando sozinho, jovem, podia fazer qualquer coisa, ninguém controlava os meus horários, ninguém cuidava do meu dia a dia, não tinha que dar satisfação das minhas coisas para ninguém. Mas no dia que eu aceitei a Cristo, que eu me converti, que o Espírito Santo entrou na minha vida, eu entendi que aquilo que eu tinha no meu coração nada mais era do que um desejo de um adolescente, que achava que poderia fazer qualquer coisa a qualquer momento. Mas quando eu entendi que havia um poder muito maior, algo muito mais poderoso, que estava entrando na minha vida naquele instante, e que estava mudando a minha forma de ver a vida, e que eu tinha à minha disposição um poder que poderia transformar as coisas ao meu redor, e eu entendi que a palavra de Deus transformaria a minha vida, eu comecei a perceber que eu era, na verdade, um grãozinho de areia que não era quase que insignificante, mas que Deus foi lá e resgatou para transformar e colocar o poder dele sobre a minha vida. Quando eu reconheci isso, naquele dia em que eu aceitei a Cristo, eu agradeci a Deus. Eu falei: Deus, como eu me posicionei de uma maneira arrogante, como eu achava que eu poderia, que eu tinha uma força, que eu era algo importante. Mas quando eu entendi que havia algo muito superior, muito mais poderoso, que entrou na minha vida, que passou a fazer parte do meu dia a dia, eu reconheci o poder de Deus. Então a gratidão, ela é uma consequência do reconhecimento de quem você está servindo, com quem você tem comunhão. A gratidão, ele é um reconhecimento a respeito de quem você serve e da importância e do poder dele sobre a sua vida. Quando você percebe que, quando eu leio lá o Salmo 139, e a palavra de Deus diz lá, que Deus me fez lá no ventre da minha mãe, que Ele desejou a minha existência, que Ele planejou a minha vida, que Ele estruturou a minha vida, eu percebo que Ele tem todo o poder. Quando eu percebo isso, eu tenho a condição de reconhecer a importância que Deus tem na minha vida. E ao reconhecer a importância de Deus na minha vida, eu posso então agradecê-lo. Porque eu passo a entender também que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, depende dEle. Se nós estivéssemos aqui, nesse local, fechássemos aquelas portas, e o oxigênio saísse daqui deste lugar, todos nós morreríamos. Quem criou o oxigênio, quem deu a nossa condição de vida, quem criou tudo que nós temos na natureza para nos poder fazer viver, foi Deus. Esse reconhecimento desde a situação mais básica, de você saber que a vida que você tem é originária, nasceu em Deus, e que Ele te deu essa vida, é o primeiro passo que você tem que dar para agradecer. Quando você reconhece que Ele fez todas as coisas, Ele soprou vida sobre você, Ele soprou o poder dEle sobre você, Ele te deu capacidade, Ele te deu vida, Ele te deu inteligência, te deu entendimento a respeito de tudo que você tem, te deu a habilidade para executar uma tarefa, um trabalho, para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. Quando nós entendemos que tudo o que nós fazemos é porque Cristo permite que nós façamos, e Ele, mais do que permitir, Ele está conosco, e Ele nos auxilia, então nós demos o primeiro passo para entender que a gratidão faz parte das nossas vidas. Quando nós olhamos para aquilo que Ele está fazendo por nós, e reconhecemos que sem Ele, nada nós podemos fazer, nós demos o primeiro passo para ter um coração grato. E a gratidão,
ela é poderosa porque ela muda a nossa maneira de ver as coisas. Ela muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de agir. Nós mudamos a nossa forma de pensar quando nós agradecemos. Eu passei por um período, depois de convertido, nós já tínhamos casado, não tínhamos filhos ainda. E eu abri mão de um trabalho que eu tinha para tentar montar um negócio. Isso foi ali em 2000, 2001, mais ou menos. Tenho uns 18 anos. E eu tinha um sentimento de que daria certo aquilo. Nós saímos, eu pedi desligamento de uma empresa onde eu trabalhava, abri uma empresa ali pequena e comecei a prestar serviço para um irmão da igreja que tinha um outro negócio, e comecei a fazer uma atividade ali. E eu fui muito imprudente em algumas decisões que eu tomei ao longo daquele período, e por 3 anos eu insisti ali naquele trabalho, insisti no modo de dizer, mas trabalhei, exerci aquele trabalho, e as coisas não deram certo. Muitas coisas acabaram dando errado, e nós abrimos mão de alguns bens, tivemos que vender alguns bens para pagar algumas dívidas que nós contraímos naquele período. Ficamos numa condição financeira muito difícil, muito complexa, assim, muito complicada. A Andréia trabalhava fora, graças a Deus ela tinha um trabalho, nós sustentávamos a nossa casa com o trabalho dela, o aluguel, luz, água, as coisas que nós comíamos. E eu trabalhava, e como estávamos ali envolvidos em várias dívidas, eu não conseguia fazer com que o fruto do meu trabalho viesse para dentro de casa, ou tirar algum proveito daquilo. E por aquele tempo, um período de mais ou menos 2 anos nessa condição, nós entendemos que alguma coisa estava acontecendo de errado. Só que muitas vezes, eu pensava particularmente, falava, Deus, mas essa não era a sua vontade, eu não estava andando debaixo da sua direção. E aí eu percebi, existiu um momento em que eu percebi que eu tinha substituído a gratidão e o reconhecimento do poder de Deus sobre a minha vida. E eu tinha tirado a gratidão do meu coração. E eu tinha colocado um outro sentimento no meu coração, que era um sentimento de murmuração. E muitas vezes, eu olhava para as questões ali da igreja, via Deus falando, às vezes Deus abençoando outros irmãos, e Deus dando graça e favor a algumas pessoas, e pessoas prosperando, e eu ficando cada vez em mais dificuldades. Eu falava, Deus, mas o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo de errado? E aí então eu comecei a reclamar, a murmurar. Quando nós não entendemos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, nós começamos a olhar as circunstâncias, e começamos a dar mais crédito para as circunstâncias do que para a nossa posição em Deus. E começamos a reclamar daquilo que está acontecendo. E perdemos a perspectiva da gratidão. O que eu quero colocar para você hoje nesse primeiro ponto, que só agradece quem reconhece, só agradece quem tem o reconhecimento de que Deus controla todas as coisas, é que você não deve, em hipótese alguma, olhar para as suas circunstâncias e deixar que o seu coração fique triste ou alegre, baseado nas circunstâncias em que você está vivendo. Quando você olha para as circunstâncias e você agradece só porque você teve abundância material, ou porque as coisas estão dando certo ali com os seus filhos ou com o seu esposo, a gratidão não está em Deus, a gratidão está no que está acontecendo. O que eu vivi de experiência lá, 18 anos atrás, é que eu comecei a reclamar da situação e deixei de agradecer ao meu Pai, que é muito maior do que a situação, é muito maior do que os problemas que eu estava vivendo. Quando nós tiramos o nosso foco das circunstâncias terrenas, do momento, das dificuldades que estamos passando, ou do momento de abundância que nós estamos passando, nós vamos reconhecer que o nosso relacionamento com o nosso Pai, Ele é eterno. Ele é superior aos bens materiais, Ele é superior às conquistas terrenas que nós temos, Ele é superior às nossas perdas materiais, Ele é superior aos problemas que enfrentamos. E é isso que eu digo, você só vai agradecer se você reconhecer
quem está acima de todas as coisas. Se você reconhecer que aquele que está acima de tudo, Ele te formou, Ele te fez, Ele tem um propósito na sua vida. Quando você reconhecer isso, o seu coração deixa de murmurar, deixa de se lamentar, e passa a ser um coração grato, passa a ter alegria no seu coração. E esse é o segundo ponto que eu quero colocar para você. O texto aqui que eu li inicialmente, de Colossenses capítulo 3, o verso 16, quando Paulo escreve e fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Como eu falei, a palavra gratidão aqui é a palavra caris. Essa palavra quer dizer, especificamente ela quer dizer que dá alegria, que traz deleite. Ela pode ser traduzida também como um dom, como algo que Deus nos deu. Quando nós entendemos que a gratidão, ela é um reflexo da alegria que Deus causa nos nossos corações, aí sim nós vamos agradecer em todo o tempo. Aí nós vamos agradecer em todas as circunstâncias. Aí nós não vamos esperar que a conta esteja cheia para dizer obrigado, Senhor. Independente da condição, nós vamos dizer obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu poder. Veja comigo Romanos capítulo 4. Olha só o que diz lá. A palavra de Deus no verso 17, Romanos 4, 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Meu irmão, muitas vezes nós estamos preocupados com as circunstâncias que nós estamos vivendo, e não agradecemos a Deus porque as circunstâncias não são favoráveis, ou não são do jeito que nós queremos que sejam. Porque existem duas coisas aqui. Existem coisas que nós queremos às vezes, e não acontecem, mas não necessariamente são as melhores coisas para nós. Nós que temos filhos adolescentes, e estamos aqui, vivendo um período na relação com eles, de ver as mudanças, as transformações, na maneira de pensar, na maneira de agir, deixar de ser criança, e passar por uma fase de transição, de transformação, até que se tornem ali jovens e adultos. E aí você vê o comportamento do adolescente, que ele ainda não sabe se é uma criança, mas também não sabe se é um adulto. E fica nesse meio termo. Tem horas que ele quer fazer coisas de adulto, e aí os pais falam: não, espera um pouquinho, isso aí você não pode fazer. Não, mas eu posso, eu aquilo. E tem horas que eles têm atitudes muito infantis. Fazem brincadeiras que parecem brincadeiras de criança. Esse comportamento adolescente, muitas vezes é assim que nós, cristãos, nos comportamos com Deus. Nós olhamos a situação está boa, é favorável, então obrigado, Senhor. Não, a situação está difícil. Não, então Deus, o que eu fiz de errado? Onde que eu pequei? Onde que eu pisei na bola? Eu tenho que fazer, qual penitência eu tenho que fazer para poder encontrar a sua graça de novo e ter o seu favor sobre a minha vida para mudar as circunstâncias? Muitas vezes nós somos assim. Por isso que eu estou dizendo para você, gratidão é o reconhecimento. Quando nós reconhecemos quem nos criou, quem nos formou, existe uma alegria que nasce nos nossos corações, porque nós sabemos que o nosso Pai, Ele é superior, Ele é maior do que todas as coisas. Mas a situação que eu estou vivendo não condiz com isso. Mas você se alegra, não pelo problema, você se alegra por quem é seu Pai. Você se alegra porque Jesus Cristo entregou a vida dele por você. E porque não existe problema que vá resistir a vida toda. Não existe problema que vai resistir ao amor de Deus sobre a sua vida. Não existe problema que vá resistir ao amor de Deus sobre a sua vida. Amém? A alegria nasce nos nossos corações quando nós entendemos, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele não é feito de coisas materiais, não é feito de conquistas materiais. O reino de Deus é composto de justiça. Você não é um herdeiro da justiça? Então você tem o reino de Deus sobre a sua vida. O reino de Deus é feito de paz. O que é paz? Paz não é a ausência de problemas.
A paz é uma pessoa. A paz é Jesus Cristo na sua vida. Ele é o príncipe da paz. Quando Ele está no seu coração, os problemas deixam de ter importância. Não estou dizendo que eles desaparecem. Eles deixam de ter importância. Porque o teu foco não está nos problemas, o teu foco está na paz que Ele proporciona ao seu coração. E Paulo aos Romanos ainda diz que o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. É a alegria no Espírito Santo. A alegria é uma expressão de gratidão. Você só agradece se você reconhece que você tem algo de valor na sua vida. Meu irmão, nós recebemos o maior presente que alguém poderia receber. Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você. Deus, o Pai Todo-Poderoso, o fez ressuscitar, deu vitória, em Jesus Ele deu vitória sobre a morte. Nós temos essa vida em nós. João 10:10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Isso é o que nós temos como herança. Quando nós reconhecemos isso, não existe outro sentimento que deve nascer nos nossos corações, a não ser a gratidão. Às vezes as pessoas vêm conversar conosco, pedir um aconselhamento, uma orientação. As pessoas falam: pastor, meu marido não faz assim, não faz assado. Minha esposa, meus filhos, eu estou com esse problema. No meu trabalho eu tenho essas dificuldades. Invariavelmente, quando as pessoas vêm com o coração amargurado, com o coração triste, elas estão concentradas no problema e não em quem pode resolver o problema. Quem concentra-se no problema vai murmurar, vai ficar insatisfeito, vai ter ingratidão no seu coração. Quem olha para a solução, para aquele que pode dar solução, vai ter gratidão no seu coração, vai ter alegria, vai ter vitória, vai conquistar algo. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4. Eu ia ler esse texto mais no final, mas esse texto ele é muito impressionante para mim. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós olhamos os personagens bíblicos, olhamos as pessoas ali, e muitas vezes nós achamos que sempre deu tudo certo para eles, que tudo sempre foi muito fácil, que tudo sempre foi muito tranquilo, que afinal de contas, são pessoas citadas na Bíblia, tinham a presença de Deus na vida delas. Olha Filipenses 4:10, quero ler até o 13, olha o que Paulo diz: alegro-me grandemente no Senhor. Quem se alegra grandemente no Senhor é porque está muito agradecido. E o texto continua dizendo: porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. O verso 11 diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo aqui que a vida dele não está baseada nas circunstâncias terrenas, naquilo que acontece no dia a dia dele. Se a roupa que ele está vestindo é nova ou é velha, se o carro que ele estava andando era bom ou ruim, se ele tinha recurso ou não tinha recurso, se ele tinha fugido de um lugar porque queriam matá-lo ou não. Ele vivia a vida dele não pelas circunstâncias, mas ele vivia a vida dele porque existe alguém poderoso que o suportava, que o fortalecia, do qual ele pôde dizer: olha, eu posso tudo naquele que me fortalece. Se eu fosse inverter essa frase, Paulo diria assim: fora de Cristo eu não posso nada. Fora de Cristo eu não consigo fazer nada. É a mesma coisa que João diz lá em João 15:5, né, que Jesus Cristo falou, são palavras de Jesus que João relatou: vocês não podem fazer nada sem mim. Nós precisamos entender isso. E o que eu quero compartilhar, que você receba no seu coração, é que a gratidão, ela nasce no seu coração, não pelas coisas que você tem ou que você deixa de ter,
não pelas coisas que você faz, pelo seu trabalho, pela sua casa, pelas coisas que te cercam. Isso não deve ser a base da qual você coloca e sustenta a sua gratidão. A sua gratidão tem que ser por algo muito maior, muito mais poderoso, por algo eterno, que é a vida de Cristo em você. Esse deve ser o motivo pelo qual você baseia a sua gratidão. Por isso Paulo falou: eu sei viver com abundância e com fartura, e também sei viver com falta e com necessidade. Eu sei viver quando estou bem alimentado ou quando estou com fome. Ele não se concentrava nos problemas. E aqui que eu quero colocar um ponto. Abra comigo Gênesis capítulo 3. E muitas vezes nós escorregamos aqui. Escorregamos nisso. E esse tem sido um dos maiores problemas que nós enfrentamos. Gênesis 3, 6. Satanás, ele é muito astuto, ele é muito esperto. Olha o que Satanás falou para Eva, para a mulher. O texto diz assim, vou ler apenas esse versículo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Você sabe muito bem o contexto que está aqui. Deus havia criado o homem, a mulher, criado todas as coisas, colocado eles para governar aquele jardim. E Deus falou para o homem e disse assim: você tem acesso a tudo aqui. Esse acesso é ilimitado. Você não tem restrições. Você pode comer do que você quiser que tem nesse jardim. Existe apenas um objeto, uma árvore que você não deve tocar. É essa aqui. Olha só como é a natureza humana. Satanás, na sua astúcia, ele chega para Eva e fala assim: olha, mas por que não? Na verdade, o que Satanás faz é deixar com que ela se concentre naquilo que ela não tinha, em vez dela olhar para aquilo que ela tinha. Quem é grato não se concentra no que não tem, porque se você se concentra no que você não tem, você vai se estressar, você vai se frustrar, você vai estar insatisfeito, você vai dizer: Deus, mas eu preciso daquilo. Não é? A minha mulher não faz desse jeito, mas ela tinha que fazer. Olha a do vizinho ali como que faz. E você começa a comparar. Ah, porque o filho do meu amigo lá passou de ano sem precisar ficar de recuperação, tirou só notas boas, mas meu filho tem problemas, tem dificuldades. Isso é o que Satanás faz. Ele começa a colocar coisas na sua mente, no seu coração, tentar colocar aspectos na sua vida para que você veja a sua necessidade e não aquilo que você tem. Um dos textos mais complexos de nós vivemos na Bíblia está lá em Romanos capítulo 12, quando Paulo escreve e fala assim: chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram. Chorar com os que choram é quase que natural, é simples, mas muitas vezes nós temos dificuldade de nos alegrarmos com quem se alegra, porque às vezes você está esperando algo de Deus, e o irmãozinho do lado recebe, você fala: Deus, o senhor não errou o endereço não? Não era um pouquinho mais para cá, que devia cair aquilo ali, não mais para lá? Eu estou precisando tanto disso. Em vez de você ir lá e falar: Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor abençoou a vida do meu irmão. Nós olhamos para o outro e achamos que o outro tem algo melhor do que o que nós temos. E foi isso que Satanás fez lá no Éden. Ele colocou na cabeça da Eva que aquela árvore era melhor do que todas as outras. Apesar de que todas as outras eram muito mais, era uma quantidade muito maior do que aquela única árvore. E é assim que Satanás faz para tirar a gratidão do seu coração. Você reconhece que Deus é poderoso, que Ele te criou, que Ele te formou. Você sabe que existe alegria no seu coração, porque Ele te fez, porque Ele te deu vida. Mas aonde nós tropeçamos é quando nós nos concentramos naquilo que nós não temos. Ah, se eu tivesse um salário maior. Ah, se eu tivesse um carro melhor. Ah, se eu estivesse morando numa casa assim. Ah, se a igreja fosse desse jeito. Ah, se o meu líder de grupo familiar fosse aquele fulano. Ah, se o pastor da igreja fosse assim ou assim assado. Ah, se eu morasse numa cidade melhor. Ah, quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que nós não temos,
nós deixamos de usufruir aquilo que Deus nos deu. E quando a gratidão sai dos nossos corações, nós fechamos uma porta para continuar recebendo aquilo que Deus tem para nos dar. Ouça bem o que eu estou te dizendo. Quando você coloca os seus olhos naquilo que você não tem, você tira os olhos daquilo que Deus te deu. E ao tirar os olhos do que Deus te deu, você fecha uma oportunidade para que Deus continue a falar e abençoar a sua vida. Ele quer dar a você, mas Ele quer ver um coração grato acima de tudo. Nós temos recebido muito como igreja, muito, muito. A palavra de Deus tem sido pregada nesse púlpito, em Curitiba, em Londrina, em Naviraí, nos lugares onde nós agimos, atuamos, estamos ministrando, a respeito da graça, a respeito da justiça. Nós temos um entendimento da palavra que é poderoso. Mas nós não devemos cuidar, guardar o nosso coração e não deixar que um sentimento de insatisfação entre nas nossas vidas. Porque quando nós ficamos insatisfeitos, nós tiramos a gratidão e a murmuração entra. E aí nós tropeçamos. Quando eu percebi, 18 anos atrás, que eu só murmurava, que eu só reclamava, eu tinha que ligar para um cliente e eu já pensava, mas não vai dar certo porque é difícil. Ali eu entreguei e deixei de vencer e fechei uma porta para receber de Deus. Quando eu entendi isso, eu falei, Deus, eu preciso de algo diferente, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Meu irmão, a gratidão é uma coisa que eu não posso fazer por você. Ela tem que nascer no seu coração. É o que você olha do outro que chama mais atenção ou o que Deus deu para você. Então não tem como eu colocar a minha gratidão no seu coração. Você tem que deixar a gratidão nascer em você. Não tem como. É a mesma coisa que a salvação. Eu não posso crer em Jesus Cristo para que você seja salvo. Mas você tem que crer. Você tem que confessar. A gratidão tem que nascer em você, no seu coração. Eu quero ainda ler aqui com você Lucas capítulo 17. E eu coloquei aqui 2 aspectos que são positivos da gratidão. Nós reconhecemos o poder de Deus sobre nós e agradecemos a Ele. Essa gratidão traz alegria nos nossos corações. E eu coloquei um aspecto negativo de como Satanás opera e age nas nossas vidas. Ele faz com que nós nos concentremos no problema e não na solução. E ele faz com que a gente se concentre no que o outro tem e não no que eu tenho. Quando eu valorizo aquilo que Deus me deu, aí eu passo a ser grato. Veja o que diz Lucas 17, 11. Eu quero ler aqui alguns versículos. O texto diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Nós sabemos que os leprosos naquela época, aonde eles andavam, eles tinham que gritar que eles eram leprosos, para que as pessoas se afastassem. A hanseníase, a lepra é uma doença contagiosa. E se eles precisavam andar numa cidade, eles precisavam avisar que eles eram leprosos. Então eles estavam acostumados a falar com as pessoas de longe, gritando. Isso que eles fizeram, eles falaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles não pediram nada, eles não falaram nada, eles só falaram para que Jesus tivesse piedade deles. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Eles estavam acostumados a gritar, né? Ele voltou gritando e louvando a Deus. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus disse àquele leproso que voltou e agradeceu: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Existe uma diferença aqui entre o que aqueles 10 homens receberam. Um deles recebeu algo diferente dos outros 9. Os 10 leprosos foram curados.
os 10 foram sarados na sua necessidade imediata de saúde. Eles foram curados. Mas aquele que reconheceu quem operou o milagre, aquele que reconheceu quem foi, da onde veio o poder de transformar a sua necessidade, a sua dificuldade em uma bênção, ele voltou e ele teve uma atitude, que foi agradecer. E aí Jesus pergunta para ele, mas cadê os outros 9? Todos foram curados. Jesus sabia que todos tinham sido curados. Mas então, Jesus fala, filho, vá em paz, a tua fé te salvou. Somente aquele foi salvo. Os outros foram apenas curados. Eles tiveram o seu físico restaurado, mas a sua alma não foi salva. Quando nós agradecemos, quando nós temos um coração grato, nós estamos abrindo um caminho para receber além daquilo que nós precisamos, além daquilo que nós pedimos. Quando você agradece, você abre um caminho para receber muito mais do que aquilo que você pensa. A palavra de Deus diz isso. Nosso Deus é um Deus que pensa maior do que nós pensamos. Deus faz mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós não temos em nosso coração tudo aquilo que Deus pode fazer em nós, porque Ele pode fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O que eu quero que você entenda é, a gratidão é uma arma poderosa para te dar além daquilo que você pede. Quando você agradece. Porém, quando você fecha o seu coração, e você olha para os problemas, você olha para as situações que aconteceram, para as palavras que foram ditas, para as dificuldades que estão aparentes aqui no seu dia a dia, e você deixa a murmuração, a reclamação, a comparação entrar na sua vida, você começa a abrir espaço para o lado do inimigo, e você começa a fechar as oportunidades de que Deus te dê mais. Com certeza aqueles homens ficaram curados, mas eles não pensaram em voltar a Jesus e agradecer a Jesus. E eles seguiram as suas vidas, com a sua pele bonita, novinha em folha, limpinhos, talvez até com algumas partes do corpo restauradas. Porque vocês sabem que a lepra tira algumas partes do corpo, especialmente das extremidades, dos pés, das mãos. Talvez até isso tenha sido curado neles. Mas ao agradecer, Deus deu espaço, eles deram espaço para que Deus agisse na vida deles. E por último, o último ponto que eu quero colocar para você, é que a gratidão é a vontade de Deus para a sua vida. Abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós, liderando a igreja à frente, conversando com pessoas, muitas vezes nós ouvimos essa frase. Até outro dia lá no condomínio onde eu moro, nós estávamos ali numa área comum e tinham algumas pessoas conversando, e tinha um rapaz evangelizando uma outra pessoa, nem conheço ele, não sei quem ele é, e ele perguntava para essa pessoa, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? E muitas vezes essa pergunta vem aos nossos corações, qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos? Olha o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Seja agradecido. Fale, Jesus, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já me deu, porque aquilo que o Senhor me deu é o que o Senhor vai usar para que eu possa conquistar o que eu preciso conquistar. Quando Moisés sobe no monte, diante daquela sarça, e Deus fala do seu plano para Moisés, fala, Moisés, você vai lá no Egito, resgatar o meu povo. Moisés fala, mas como? Eu não consigo falar, eu não tenho nada, o que eu tenho? Deus pergunta para ele, o que você tem na sua mão? E era um cajado. Se é um cajado que você tem, é um cajado que Deus vai usar para te dar a vitória. Não importa o que você tem, você não pode olhar o que você não tem, porque aquilo que você não tem não vai te levar a vencer absolutamente nada.
E quando nós olhamos para aquilo que nós não temos, nós tiramos o foco do que Deus pode fazer com o que temos. Por isso que a vontade de Deus é que nós sejamos agradecidos, porque quem é agradecido se conformou com a vontade de Deus, e não se conformou com a vontade do mundo. Qual é o modelo mental do mundo? Como o mundo pensa? O mundo pensa assim: se você tem 10, tem que ter 20. Se você tem isso, você tem que ter mais aquilo. Se você fez isso, tem que fazer aquilo outro. O mundo sempre vai estar exigindo coisas de você. Que você faça mais, tenha mais. Deus não. Deus exige que você creia e que você entregue a Ele e que você seja grato, porque Ele vai fazer em você. O fluxo é diferente, as coisas são diferentes. O último texto que eu quero ler vem dentro dessa linha, 1 Samuel, capítulo 17, verso 38. Eu quero finalizar com esse pensamento. Do 38 ao 40, o texto diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Vocês sabem bem qual é a história que eu estou falando aqui. Davi tinha ido visitar os seus irmãos no campo de batalha, o seu pai tinha feito ali uma matulazinha, um farnelzinho de comida, falou para Davi, que era o mais novo, falou: leva lá para os seus irmãos que estão na batalha, leve um alimento para eles, para fortalecê-los, para que eles possam lutar. Chegando lá no campo, Golias estava desafiando o povo de Deus, e aí Davi bate o olho naquela cena, e ele fala: olha, eu posso lutar contra ele. E os soldados ouvem essa história, levam ele para o rei. O rei olha para Davi, um menino, 16, 17 anos, um jovenzinho, magro, pequeno, bonito. A Bíblia diz que ele era um jovem bonito, mas ele não era grande. E evidentemente que perto de Golias ninguém era grande. E aí então o rei olha para ele e fala: você vai? Vou. Então espera um pouquinho que eu vou te dar algo para que você vá para a batalha. E Saul coloca em Davi a sua própria armadura. Só que a palavra de Deus diz que Saul era mais alto do que todos os jovens da sua idade quando ele foi escolhido como rei. Então fico imaginando Davi franzino, pequeno, Saul já um homem formado. Eu fico imaginando o capacete de Saul deve ter passado do nariz de Davi assim. E ele sabia, Davi sentiu na hora, que se ele fosse para a batalha com aquela roupa, ele não venceria. Porque Davi sabia que a arma da vitória ele tinha nas suas mãos. Davi não almejava ter a armadura do rei. Talvez qualquer guerreiro naquele exército quisesse ter a armadura mais bonita do exército, que certamente era a armadura do rei. Mas Davi não desejava aquilo, porque Davi sabia que a vitória Deus tinha dado com as armas que ele tinha na sua própria mão. Quando Davi se concentrou no que Deus lhe deu, a vitória veio para ele. Não quando Davi se concentrou no que o rei tinha. Davi era grato com aquilo que ele vivia, pelo fato dele ser um pastor de ovelhas, pelo fato dele andar com um cajado, andar e lidar com os animais que vinham contra o rebanho com pedras e com uma funda. Talvez qualquer guerreiro, qualquer soldado do exército de Israel olhassem para aquele jovem e falassem: isso aqui não consegue ganhar de ninguém, quanto mais de Golias. Porque como é que esse menino vai ganhar com pedras e paus de um guerreiro que está acostumado a usar lanças e espadas e escudos? Era impossível para os olhos humanos. Mas Davi não estava concentrado no que ele não tinha. Ele estava concentrado no que ele tinha. E ali estava a vitória. Ali estava a vitória. Quando você olhar o que Deus colocou nas suas mãos e valorizar isso,
quando você olhar para aquilo que Deus colocou no seu coração e agradecer a Deus, as portas das vitórias vão se abrir. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos parar de olhar para o que os outros têm, para o que os outros fazem, para o que os outros falam, para o jeito do outro. Deus, Ele te chamou de uma maneira única. Você é único. Você é único. Deus escolheu uma família onde você nasceu. Deus escolheu uma família onde você cresceu. Deus escolheu uma igreja para te colocar. Não é você que escolhe uma igreja, mas Deus insere você no corpo. Deus escolheu um trabalho para você executar. Meu irmão, pare de olhar para aquilo que os outros têm. Pare de olhar para aquilo que os outros falam. Agradeça aquilo que você tem. A vitória está na sua mão. Mas você está olhando para o que o outro tem. Como que você vai conseguir vencer a sua batalha? Se Davi saísse daquela tenda, daquela barraca com o rei, vestido com a armadura do rei, Golias tinha acertado ele com um único golpe e destruído ele inteiro. O texto diz que Davi não conseguia nem andar. Se você vestir o meu sapato, você não vai conseguir andar. Se você tentar fazer o que eu faço, você não vai conseguir fazer. Se eu tentar fazer o que você faz, eu não vou conseguir fazer. Eu não estou dizendo que o que eu faço, o que você faz é mais difícil ou mais fácil. Mas eu estou dizendo que você foi chamado para algo específico. Eu fui chamado para algo específico. E nós temos que reconhecer isso. E quando você reconhece isso, a vitória vem. Quando aquele leproso reconheceu que Jesus o curou, Jesus o deu a cura e a salvação. Quando Davi reconheceu que as armas que ele usaria na batalha eram as armas que ele usava lá no campo com as ovelhas, ele entendeu: Deus, obrigado, porque eu sei manejar as armas contra os leões, contra os ursos, e esse gigante aqui não tem diferença. São as armas que o Senhor me deu. Meu irmão, nós precisamos aprender a aceitar aquilo que nós temos. E quando eu digo aceitar o que nós temos, eu não estou dizendo que você tem que se conformar, se a situação está ruim, se você não tem recursos, precisa de mais recursos financeiros, que você vai ficar sentado esperando um trabalho bater na tua porta. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você valorizar as habilidades que você tem, para você reconhecer a importância que você tem no reino de Deus, para você reconhecer o Senhor que existe sobre a sua vida, que Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez. Quando você passa a reconhecer isso, Deus começa a abrir algumas portas, porque a gratidão está no seu coração. A gratidão é acima de tudo, tem que estar acima de tudo na sua vida. Nós precisamos aprender a agradecer. E agradecer quer dizer que você não vai olhar a situação, você vai olhar o Rei dos Reis e vai dizer: Senhor, nós precisamos resolver isso aqui. Mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Quando nós entendemos que a gratidão ela é poderosa para transformar as situações. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: eu trabalho na área da saúde, trabalho com médicos, não tenho formação nessa área, mas cientificamente, as pessoas que reclamam muito, elas têm uma maneira de pensar que é derrotista, que faz com que as pessoas fiquem para baixo, com dificuldades, com problemas. As pessoas que têm uma maneira de encarar a vida agradecendo, gratas, elas têm um sentimento diferente, e as circunstâncias são diferentes. Neurologicamente falando, existe uma mudança, existe uma maneira diferente das coisas acontecerem. Meu irmão, a alegria tem que estar no seu coração. Não porque você tem que ser alegre, não porque você tem... Não é isso, só por alegre. Fazer um monte de palhaçada aqui, fazer você dar risada, eu vim aqui contar umas piadas, fazer todo mundo rir, então ficou todo mundo bem. Não é isso. A sua alegria, a sua capacidade de ver a vida com otimismo, com uma perspectiva positiva, com esperança, ela tem uma base, que é Jesus Cristo. É saber que Ele te salvou, que Ele te formou. Quando você colocar a sua fé sobre essa rocha, então as coisas vão mudar.
não é um pensamento positivo, não é uma terapia, um tratamento apenas. Não é isso. É você crer que existe um Criador, que existe alguém poderoso, que existe alguém para fazer mais do que você pensa. E aí você mudar o teu sentimento, colocar um sentimento de gratidão no seu coração. Meu irmão, nós temos tantas coisas poderosas. Esse ano, se eu fizer a conta de todos os cultos que foram feitos ali no hospital, através da capelania, todos os cultos que nós tivemos aqui em Londrina e na Viraí, cultos de mulheres no meio da semana, os cultos no asilo, nós fizemos mais de 400 cultos esse ano. 400 vezes que a palavra foi semeada. Mas muitas vezes nós não reconhecemos isso. Achamos que está ruim, que está difícil, que tem problemas. 400 vezes, mais de 400 vezes de oportunidade de pregar a palavra, de semear a palavra de algo eterno. Quando nós concentramos os nossos olhos nos nossos problemas, nós não vemos o que Deus está fazendo. Nós ficamos preocupados com umas picuinhas, com o que o outro falou, com o que o outro pensou, com o que o outro disse, com não sei o quê, porque faltou dinheiro para pagar o mês. Nós ficamos preocupados com isso, enquanto existem coisas muito mais importantes a serem feitas. Nós nos preocupamos com coisas passageiras muito mais do que com as coisas eternas. Só que a nossa gratidão, ela não deve ser por aquilo que passa, ela tem que ser por aquilo que é eterno. Por isso que o cristão diz que ele é alegre, por isso que o cristão pode dizer que ele é o povo, a nação mais feliz sobre a face da terra, porque nós estamos concentrados naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Não olhe para a grama do vizinho, ache que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Olhe para o que Deus te deu. Olhe para aquilo que Deus te deu. Olhe para aquilo que Deus fez na sua vida. Olhe pela transformação que Ele fez em você. Olhe para o poder dEle sobre você, para a cura que Ele te deu. E se alegre com o corpo, com o que os outros têm. Nós teremos ainda mais 3 cultos esse ano, 4 na verdade. Teremos um culto aqui no final do ano, dia 31 também, né? Então teremos os 5 cultos, na verdade, porque teremos ainda a cantata como um culto, como uma celebração. Meu irmão, Deus pode fazer muito na sua vida ainda. Eu não sei quais eram os seus sonhos, as suas expectativas no dia 31 de dezembro de 2017, quando virou e começou o ano de 2018. Eu não sei quais foram os seus objetivos, quais foram as coisas que você colocou como sendo uma necessidade para a sua vida. Mas Deus pode fazer. Agora eu não quero te incentivar a se concentrar nessas coisas apenas. Olhe para o que Deus, olhe para quem é Deus na sua vida, pelo poder dEle. E aí você passa a ter um coração grato. A gratidão é uma arma poderosa. Use-a. Use ela. Não deixe a murmuração tomar conta. Não faça isso. Porque quando nós começamos a murmurar, nós começamos a ser derrotados por nós mesmos. Satanás, ele não precisa nos derrotar, ele precisa semear insatisfação no nosso coração. Porque daí eu começo a reclamar. Comecei a reclamar, ele fala, beleza, é só deixar ir ladeira abaixo agora. Quando nós começamos a reclamar, os problemas tomam conta. Pare de reclamar. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Olhe para quem você é em Cristo. Seus problemas vão perder importância. As soluções vão vir. Os problemas vão passar. Você vai conseguir conquistar muitas coisas. Mas existe uma delas que você deve se concentrar, que é a sua vida eterna, seu relacionamento com Deus. Vou ler mais uma vez. A palavra de Deus diz assim, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria.
e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meu irmão, nós estamos finalizando esse ano, mais algumas semanas. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Quando você traz os seus dízimos e as suas ofertas, agradeça a Deus. Traga os dízimos e as ofertas com um sentimento de gratidão por aquilo que Ele te deu. Semeie uma oferta como gratidão por aquilo que Ele te deu, pelo ano que se passou, pelas vitórias que você teve, pelas vitórias que você vai ter, como uma semeadura. Oferte, porque Ele vai te dar essas vitórias. Não existe nada que pode te separar do amor de Cristo, nada. Mas às vezes você não tem conquistado, porque falta gratidão. Então eu quero te incentivar a agradecer. Agradeça ao Senhor. Vamos ficar em pé.